Então, Tá. bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com Rodrigo Ribeiro Franco Vieira, que é doutor em irrigação pela Unesp, né, em Botucatu. Mas tem uma apresentação tão grande aqui que eu preferia que você contasse um pouquinho da sua trajetória, Rodrigo. Guilherme, primeiro, muito obrigado pela oportunidade da entrevista e a chance de estar aqui com vocês e com esses amigos que são as pessoas da irrigação, né? Nós somos um time bem bacana, distribuído pelo Brasil e pelo mundo, mas é um time mais ou menos uníssono, né? Na maior parte uníssono. Eu formei em Cruz das Almas, na antiga Escola de Agronomia, que foi a primeira escola de agronomia do Brasil, foi essa lá na Recôncavo Baiano, que era em outra cidade, mas em Cruz das Almas, em 87. Aí pegamos aqueles anos e já tinha sido moldado pelo Proinho. Para você ter ideia, eu sou sócio da BID desde 1984, que foi o ano que eu entrei na faculdade. Ou seja, eu não sabia o que era vazão, o que era pressão, não sabia nada. Até hoje eu estou querendo saber o que é, né? Mas eu não sabia nada. Mas eu já sentia que meu caminho era irrigação, e não errei. Aí quando formei, tinha naquela época, na época do governo Sarney, de Vicente Fialho, ministro que morreu há pouco tempo, tinha um programa chamado PRONIR, Programa Nacional de Irrigação, cuja meta era irrigar 1 milhão de hectares. Hoje nós temos 9,2, mais ou menos, segundo dados da ABIMAC, tratados por professor Mantovani, inclusive, né? E aí fiz 6 meses de pós-graduação aqui em Juazeiro. E a inscrição dessa pós-graduação eu fiz no dia 15 de julho de 88, porque eu lembro que eu cheguei em Juazeiro para inscrição, a Universidade a UNEB, na época, estava fechada porque era o aniversário da cidade, uma sexta-feira. O Juazeiro comemorava naquele dia 110 anos. E aí eu fiquei sem saber como fazer e me apaixonei. Nunca tinha vindo, me apaixonei pelo Rio. Naquela ocasião, olha como essas coisas são engraçadas. Eu vim fazer um estágio pela ABID Codevasf. Hoje eu pertenço à BID, aliás, há 41 anos, e sou funcionário da Codevasf. Como o mundo gira, né? Bom, aí da pós-graduação, voltei e fui trabalhar na iniciativa privada como jovem engenheiro, ou seja, você pode chamar também de estagiário de luxo, né? Que é o cara que só faz se lascar em campo, mas faz parte. E aí, um trabalho mais importante nessa época, de início, foi a adutora de Milagres, Paraguaçu Milagres, que eu fui, aliás, passei por lá essa semana, e até tirei uma foto sentado em cima do tubo, mais velho, né? Todo de cabelo branco, sentado num tubo de um projeto que a gente trabalhou, que eu era jovem engenheiro na época, para serviço de campo, em 1989. Pois bem, aí veio o plano Collor, fiquei desempregado, fui tentar fazer um mestrado em Fortaleza. E quebrei a cara, não em hidráulica. Hidráulica eu tirei 10 e fui bem. Mas cálculo a gente não tinha, não teve aula de cálculo, e aí no nivelamento, na primeira prova ainda passei, na segunda... Só que eu fui aluno aí de um cara chamado Titico, Francisco de Souza, que aí ele dizia, rapaz, se eu soubesse que reprovar um aluno e fazer um amigo, eu ia reprovar muito mais. E ficamos amigos. Mas você vê que Deus leva a gente por lugares que a gente não imagina, né? E aí voltei para Salvador, estava em Fortaleza, voltei para Salvador, e nessa época aí apareceu um trabalho na Geoí de Engenharia. Eu fui tentar em Barreiras, na época não existia Luiz Eduardo Magalhães, falando em 1990, 90, foi 90. Isso antes de ir para Fortaleza. Não, 91, desculpe. Aí fui para Fortaleza, voltei, desesperado, desempregado, com um filho pequeno, né? E aí eu fui para Barreiras tentar a vida com um amigo meu, Silvando Luz, que morava lá. Parceiro de vagabundagem de pensão, até hoje somos parceiros de patifaria. E aí eu sei que nessa época, Luiz Eduardo estava chovendo, e não, o que era Luiz Eduardo na época chamava Mimoso do Oeste. Não era ainda uma cidade, que hoje é outro mundo, outro país, hoje. E aí quando a gente estava indo para o Tocantins, o ônibus não estava passando, estava atolando. Aí nós voltamos, gastamos dinheiro todo que tinha em farro, eu só fiquei com o dinheiro do ônibus para voltar para Salvador. Cheguei em Salvador no outro dia, depois de 18 horas de viagem dentro de um buraco, e fui a pé para casa de minha mãe, né? Saí da rodoviária a pé. Cheguei em casa, o telefone de outra empresa chamou, que também foi uma outra grande escola. Aí fiquei 2 anos nessa empresa, depois entrei para
Prodesa, que foi um programa que todos faliram, todos quebraram, do Banco do Nordeste, que teve gente até que se suicidou, mas eu consegui sair fora. Escapou, ficaram os anéis, mas escapei com os dedos, né? Fali que geral e fui recuperando. Aí depois eu fui para a Idos Engenharia e fui começando a minha vida profissional, resgatando a minha autoestima, né? E na Idos eu tive grandes professores em todas essas empresas. Isso aí você já tinha uns 10 anos de formado. Tava menos, tava com 5, 10 anos. Na Idos já estava com 10 anos, é. Aí na Idos, por graça do destino, eu fui pupilo de Dr. João Nelly Regis, que foi o homem que fundou a Codevasf, né? Que criou, que concebeu. É que naquela época você tinha pessoas como Fernando Rodrigues, Dr. João Nelly, e Nilo Peçanha, Dr. Erasmo, que eram homens que eu não conhecia, conheci alguns só. O Fernando Rodrigues homenageamos agora na FIB, né? E foram homens que tinham o senso de visão, de planejamento. Então a irrigação foi planejada. E graças a eles hoje, Juazeiro é uma cidade grande, Petrolina é uma cidade do dobro do tamanho de Juazeiro, ricas, cidades ricas, são polos de fruticultura das melhores frutas do mundo, as melhores uvas e mangas do planeta saem daqui, entendeu? Graças à visão desses homens. Tem uma história engraçada aí nisso. Isso O aí, João isso Nelly aí, o Juazeiro, isso aí você tá no semiárido mesmo. é a Califórnia, deserto puro. Saiu do Rio, é deserto. Até Calango morre de sede, né? É terrível, é como se fosse a Califórnia, exatamente igual. Só que a Califórnia tem uma temperatura mais amena, né? No outono, primavera. Aí o que aconteceu? O doutor João Nelly, para você ter ideia, o aeroporto de Petrolina, o doutor João Nelly, que foi meu tutor, e até morreu trabalhando, aos 92 anos, ainda pensando, projetando. E eu sempre estava junto dele, ajudando, dando conselho, e tudo que eu fazia eu submetia a ele. E o doutor João Nelly, o pessoal nativo queria fazer uma pista de pouso em Petrolina. O doutor João Nelly disse, não, nós vamos fazer um aeroporto, vocês não estão enxergando que aqui vai pousar Boeing, aqui vai pousar avião grande, aqui vai pousar avião cargueiro. Como ele era diretor da Codevasf, onde hoje é o aeroporto de Petrolina, é um terreno da Codevasf que ele doou e mandou fazer o aeroporto nos moldes que é hoje. Hoje, se eu não me engano, é a segunda maior pista do Nordeste. Para você ter ideia, daqui decola Cargolux direto para a Bélgica. Então, são homens de visão, homens que tinham a visão na irrigação, que estavam querendo modernizar. Então, na minha história, tem muito disso, muito de sacrifício, muito de... Estou na Codevasf, passei no primeiro concurso da Codevasf, que houve, foi em 2097. Eu estava completamente falido, estava me recuperando, inclusive, a autoestima, né? E, daquela época, eu passei no concurso, mas só fomos chamados aos 45 do segundo tempo. Foi o primeiro concurso que houve da Codevasf. E estamos aqui até hoje. E, assim, com o maior prazer de poder estar numa empresa boa, que me permitiu fazer muita coisa, inclusive avançar nos estudos, né? Porque aí os estudos eu sempre fui por conta própria, por meus cursos e tudo mais, sempre que possível. E comecei a tentar fazer o quê? Aí comecei a fazer projetos de adutora, pequenas adutoras rurais, projetos de irrigação, estudos de economia de água. Inclusive, temos algum estudo que foi muito premiado, e fiz em coautoria com o Frederico Calazans, que é o Mandacaru, a conversão de sistema. A gente inventou um protocolo de conversão. Apresentamos na Espanha, Prêmio Fundação Banco do Brasil, Prêmio E na Câmara Americana de São Paulo. Foi a primeira vez que o Nordeste ganhou o Prêmio E. E isso deu muita notoriedade a gente, né? Aos novos técnicos, digamos assim. E, enfim, eu faço com o maior prazer. Então, às vezes, eu me pego no final de semana projetando, estudando, desenvolvendo as coisas para poder fazer o melhor que a gente pode. Só que, tecnicamente, é uma coisa, né? Aí depois, aí as pessoas... Aí você tem a questão política, a questão é política, né? Você tem que ter o Mas aí não me meto, quero distância disso, porque eu sou politicamente incorreto, então não é muito... Uhum. Agora, eu não consigo ficar em cima do muro, assim. A gente faz tecnicamente, então eu me restringo à parte técnica, entendeu? Se os nossos superiores quiserem, ó, beleza, então contem conosco sempre, tá? Depois depois de velho, aí eu fiz um doutorado. Eu fui o primeiro aluno de Botucatu e direto para um doutorado sem o mestrado, né? Aí fui para Botucatu, onde fui muito bem recebido, e levei para dentro da irrigação uma coisa que estava adormecida, que foram os transientes hidráulicos.
Nenhum curso das ciências agrárias ensinou transiente hidráulico da forma correta, como deveria ser. Pioneiro no Brasil foi a Unesp, Botucatu, certo? Eu tenho muita honra de pertencer à Unesp e ser aluno. Você nunca deixa de ser aluno da Unesp. E dentro desse trabalho, mas eu tenho que ser justo, e a gente tem que falar sempre a verdade. O primeiro agrônomo a trabalhar com isso foi o doutor Teixeira, que é o dono da Progetec, em Recife. Que ele, apesar de ser agrônomo, foi fazer em São Carlos, que São Carlos era a meca dos transientes hidráulicos no Brasil. A melhor faculdade que tinha na época, né? E aí ainda é uma referência. E depois tem um cara chamado Miguel Guazelli, que é engenheiro agrícola. Então, assim, na irrigação brasileira hoje já está aumentando. Deve ter menos de 10 pessoas que trabalham hoje fazendo seus projetos e considerando os transientes hidráulicos, né? Pois bem, acabei o doutorado com muita emoção para mim de ser um velho de 60 anos e um idoso, né? E ter conseguido fazer um doutorado, que não é fácil. Aquele negócio, limpa, troca a cueca e segue em frente, né? Olha só, o Niemeyer com 105 anos estava lá projetando ainda, né? Então, esse idoso aos 60, eu acho que é muito, eu acho cedo demais ainda, né? É, já foi o tempo, eu acho. Agora, você está falando de transiências hidráulicas. Mais antiga a situação no Brasil. 83 anos ela parou de trabalhar aos 83 e doutor Nelly aos 90. São as referências que eu tenho de vida e de trabalho, né? Pois é, eu acho que trabalhar é uma bênção. Concordo. Eu acho que é uma bênção. Faz muito sentido na vida, né? Preenche a vida da gente, né? Na verdade, a gente é o trabalho, né? Eu vou te apresentar e falar, é o engenheiro agrônomo fulano, né? Você é o seu trabalho, já te define antes do seu nome, né? Então, mas ele não tem a base do... É? Se acordar com um propósito é muito bom. É acordar Se acordar com um propósito, né? com certeza, com certeza. Então, e aí te enche de objetivos e de planos, né? E aí a gente usa a experiência da idade para conseguir ir além, né? E abreviar os caminhos. Isso aí ajuda muito. Abreviar os caminhos. Quando você é A novo. gente enxerga uma planta, não perde tempo com ilação. Já vê. Pá, entendeu? Enxerga. Cada um no seu estilo, entenda? Cada um no seu estilo. Se você puser 10 projetistas, e você tem software de projeto, se você puser 10 projetistas da mesma qualidade, com a mesma área, com a mesma condição, cada um vai fazer um projeto. Cada um no seu estilo. Mas eles enxergam. Imediatamente eles enxergam, né? Aham. E vão ser 10 projetos totalmente diferentes, né? Pode ter. Totalmente diferentes. São parecidos, mas. Né? Vão atender. Acaba. Tem um que vai pesar mais no equipamento, outro vai pesar menos na energia. Enfim, cada um na sua convicção, né? Isso é um pouco artístico até, né? Porque a matemática te dá uma resposta, né? Você faz e tem uma resposta, só uma resposta. Mas aí quando você vai trabalhar com projeto, aí não, você tem infinitas respostas para o mesmo problema, né? Então, E eu, inclusive, falo muito assim, a arte da irrigação. Eu gosto de falar arte da irrigação. Eu não falo irrigação, eu falo a arte da irrigação. Principalmente quando eu me refiro àquele horário econômico, né? Que nós temos o horário econômico, que o Brasil e o mundo não sabem, mas esse horário econômico da irrigação, da noite, de 9h30 da noite até 6 da manhã, iniciou-se numa portaria 105 de 92 da ANEEL. Mas essa portaria foi inspirada num trabalho da Codevasf, de 3 colegas meus, Selma Fernandes, Borella e Fernando Oliveira. A partir desse trabalho de 88, 89, para a Codevasf, foi que surgiu o horário econômico de irrigação. E por que eu falo em arte? Nosso negócio é fotossíntese. O horário econômico é muito bom para o transporte da água. Mas para a arte da irrigação, não. Principalmente se você tem um terreno que retém água, beleza. Mas se você tem um terreno arenoso, não adianta você irrigar de noite, que a água vai percolar e a planta não vai absorver, entendeu? Então a gente tem que ter até isso, você tem que ter um maior cuidado com a natureza do terreno. Então não é à toa que as pessoas falam em relação à água, solo, planta, clima.
E aí, aí tem um choque, né? Porque você tá. A planta está dormindo, né? Então ela não vai se alimentar naquele horário. É uma Não vai leitura assim, sintetizar. É, né? exatamente. Ela... Pois é, a gente no final, a gente vai repetindo a cartilha, né? Você tem uma cartilha, né? Vou irrigar à noite, porque de dia é muito quente. Também tem isso, né? Mas você tem outros problemas, que você também pode irrigar de madrugada para não ter geada para a gente aqui no, mais para o sul, né? É, aqui nós não temos esse problema, né? Na verdade é o seguinte, se você tem um solo que absorve água, isso eu uso muito uma analogia que é feita por Adolfo Moura. Adolfo Moura é um dos maiores gênios da fertirrigação nacional, um crânio, trabalha fora do Brasil também. A irrigação à noite, você forrou a mesa do café da manhã. Você forrou a mesa. Na hora que o sol entra, aí você vai com os... Tem gente que consegue enganar a fisiologia da planta com fertirrigação. Né? São coisas bem mais complexas, né? E obtém índices de produtividade muito elevados com isso, né? Então, é muito... A irrigação ela é muito complexa. E é por isso que ela é uma arte, sabe? Ela é extremamente complexa, porque ela envolve fisiologia, solo, clima, planta, engenharia hidráulica, etc. E tal. Envolve muita coisa, né? E é isso que é o gostoso dela, porque você nunca aprende. Porque você acaba de estudar um negócio aqui, cara, putz, tem outra coisa para fazer. E não acaba. Não acaba, sempre tem conhecimento novo. E a planta é ser vivo, né? E cada ser vivo vai reagir às coisas da sua forma, né? Então também pode variar com a cultura que você está irrigando, né? Com o tipo de lugar. Você estava falando de transientes hidráulicos. E isso, transiente hidráulico é uso para adutora, para irrigação pequena, assim, não interfere no cálculo? Veja só, acontece quando a irrigação pequena, vamos falar de irrigação pequena, vamos falar num caso, por exemplo, jardim, uma irrigaçãozinha piquititica de 1 hectare ou 2, as vazões e as pressões elas têm magnitudes muito pequenas, né? Então, muitas vezes pode não acontecer, mas às vezes acontece. Eu tenho aqui projetos de 10 hectares que deu problema de subpressão e eu resolvi. Mas cada caso, por exemplo, você não pode aplicar a mesma solução você tem que ver qual a situação que você vai aplicar aquela solução. Você não pode usar sempre a mesma solução. Na irrigação, tem um mito que, finalmente, com a segunda edição do livro, né, que a gente vai falar sobre, a gente desconstruiu. Ah, deu problema, mete uma válvula, deu problema, mete uma ventosa. Não é assim, você pode até piorar a situação. E a forma como está, inclusive escrito na primeira edição do livro, que tinha outro nome, era Manual de Válvulas Hidráulicas, né? O livro agora mudou de nome para Manual de Válvulas de Controle. Então, o transiente ele ocorre até na sua casa. Quando você lava o rosto, que você fecha a torneira, você gerou um transiente. Mas a magnitude dele é muito pequena, entendeu? Para afetar. Mas num condomínio de casa, se você dá uma descarga no meio da madrugada, dependendo da relação de pressões, você pode ter um transiente e estourar um cano. Por incrível que pareça, por causa de uma descarga de uma casa entre 1000. Entendeu? Então, é um fenômeno extremamente difícil e complexo. Então, acontece, eu já resolvi o problema de transiente em áreas de 10 hectares. Não é só adutora. Canal também tem transiente hidráulico, só que canal já não tem a componente de pressão, né? Então, ele ocorre. Aí as pessoas fazem o quê? Mete uma ventosa e tal, e aí funciona lá, 20, 30 anos, beleza, às vezes não dá nada. Eu costumava dizer para o meu orientador no doutorado, o professor João Zocolé, que Deus abençoou muito a irrigação. Meteu muito a mão, porque o que a gente fez de besteira e não rompeu ainda, nós a gente conheceu. E eu tô falando de gente grande também, tá? Tô falando de mim que sou um projetista do interior, não. Tô falando de gente grande também. O que a gente fez de besteira e que não rompeu, não tá no gibi, sabe? Deus botou muita mão em cima de nós. Nossa Senhora da tubulação, né? Tá garantindo aquilo, né? É, eu na faculdade eu tive um professor que falava isso, Nossa Senhora do concreto, segura esses prédios tudo, que eu fico olhando, acho que tudo vai cair, né? Então, E assim, e outra coisa, nem sempre é de primeira, né? Acontece às vezes depois de muitos anos. Tem um caso clássico que eu resolvi em Monte Carmelo. O professor Eusino pediu para. Estava tendo na safra do café, estava estourando direto.
Quando eu analisei o projeto, eu botei no software UFC, que eu comecei a estudar transiente em 2019, do meu bolso. Fui para São Paulo fazer um curso com Chico Veiga. Que eu trabalhei com Chico Veiga também em Salvador. Depois eu fui da Terval, e da Terval é que eu vim para aqui. A Terval é a maior empresa de irrigação da Bahia. Foi uma grande escola. E Chico Veiga dizia, vocês da irrigação só fazem besteira. Mas ele tinha toda a razão. Aí a gente começou a estudar e muitos colegas nossos e amigos ficaram céticos. Quer dizer que a gente fez besteira a vida inteira? Eu falei, fizemos. Eu, você e todo mundo aqui dentro. Muita gente fez besteira mesmo. E os estudos começam a romper depois, tempos depois, sabe? Nem sempre é de primeira. Aí o cara mete uma aventura. Às vezes pode ser uma solução, entenda. Mas muitas vezes não é. Tem que estudar. Quando eu peguei esse projeto que analisei, os caras que fizeram o projeto original foram perfeitos no regime permanente. Perfeito, classe de pressão e a pressão. Mas no transiente era para trocar a rede toda. Aí eu tive que usar um paliativo, meti uma válvula antecipadora de ondas. Resolveu o problema, mas é paliativo, tá? Mas resolveu. Não perdeu a florada. Uhum. Agora, e sobre o livro? Aqui já volto. É porque aí você já introduziu o assunto. Eu te cortei ali no na sua lógica, mas já fiquei curioso com a história do manual que agora virou válvulas de controle. Isso. Vamos lá. Essa aí é uma das boas coisas sempre que uma boa separação deixa na gente, né? Eu comecei esse livro lá no Hotel Vitória, onde eu morava em Juazeiro, porque eu morei 8 anos e meio num hotel, né? Porque eu pensava, não sabia que ia ficar aqui tantos anos, né? Acabei ficando e gosto e tudo mais, e como um forasteiro, entre aspas, eu faço o melhor que eu posso para ajudar, né? E cumprir a minha obrigação da melhor forma possível, né? Com erros e acertos, como todo mundo. E aí fizemos a primeira edição do livro. Essa primeira edição levou muito tempo para ser finalizada. Fui para Israel 3 vezes fazer curso, estudei muito. E a primeira edição do livro ela foi muito calcada em catálogos técnicos e amigos. Se você pegar a primeira edição, acho que você tem, né? Eu te mandei. E se você pegar a primeira edição do livro, está cheio de ajuda de pessoas que nos ajudaram, entendeu? Que nos ajudaram a fazer dicas, pessoas com muita prática, com muita vivência, né? Uhum. Ótimo. Aí fechamos o livro. Em 2019, nós tivemos um diretor aqui que era muito bacana e comprometido assim com a tecnologia, Dr. Napoleão Casado. Dr. Napoleão, porque os diretores eles têm uma cota de verba, sabe? Então, através de Luiz Curado, um querido colega da Codevas, Dr. Napoleão Casado, muitos colegas de Brasília, doutora Anilva e outros colegas lá da irrigação, que estão todos no agradecimento na página inicial do livro, ele conseguiu o recurso e fizemos 2.000 volumes institucionais. Aí esse livro foi lançado porque eu tinha ido para um curso de Chico Veiga em junho, em São Paulo, de transiente hidráulico na Sabesp. Aí o pessoal da Sabesp, da associação, convidou para lançar o livro no estande da Sabesp na FENASAM, que é a maior feira de irrigação da América Latina, e saiu esse livro. E a gente vai lendo, e vai trabalhando, e vai estudando, e eu comecei a mergulhar no mundo dos transientes, inclusive com o doutorado, né? E aí a gente viu quanta besteira a gente tinha escrito, sabe? O livro ele é muito bom, ele é muito conceitual, ele ajuda muito. Mas tinha coisas que estavam erradas. Inclusive, colocamos uma nova equação no livro de orifício, porque a equação que eu tinha colocado anteriormente, ela só era boa até determinada faixa de vazão, entendeu? Aí, com esse livro, a gente fez a segunda edição. Para você ter ideia, a segunda edição, nós convidamos, e temos agora 5 autores, né? Ou seja, 5 cabeças que pensam melhor que uma, né? E aí, o livro hoje ele tem de autoria professor João Saad, professor João Zocolé, professor Rodrigo Sanches, da Unesp, né? Professor Marco Aurélio Holanda de Castro, da Universidade Federal do Ceará, Márcio Carvalho. Eu tenho uns slides aqui que me deram. Pronto. E Márcio Carvalho, que para mim é o cara mais completo da irrigação brasileira hoje, assim, de longe, entendeu? E eu, né? Pronto, é isso aí. Aí esse livro já foi patrocinado, né? O primeiro livro foi um sucesso, eu lancei em muitos lugares do Brasil e ministrei curso. Então esse livro, se você olhar hoje, ele tem as novas equações de transiente hidráulico,
para a escolha de válvula, o índice dele está muito melhor. E quando é escrito a 6 mãos, amigo, a 5 mãos, não tem como não ser melhor, né? E todos os caras top no Brasil na área de irrigação hidráulica, entendeu? Então, para mim é uma honra de poder, assim, como aluno da Unesp, e é dessa feita, mesmo assim, o logo eu pedi autorização naturalmente a Brasília, né? E está lá o logo da Codevasf, porque foi a Codevasf que permitiu isso e começou tudo isso. E a gente tem que ser grato o resto da vida. Então, tenho que ser grato sempre. Doutor Napoleão Casado, doutor Luiz Curado, Flávio Boechat, que fez essa capa maravilhosa, né? De Brasília também. Então, esse livro, ele... Só que essa edição agora, tem que ser comprada, vai ter e-book, vai ter também impresso. Rapaz, a impressão deve estar saindo hoje, por acaso. Eu vi esse aqui que tava na FIB, né? Não sei se ainda vale, né? 24. Olha, aí o pessoal está me perguntando, e aí eu falei, rapaz, não me pergunte mais nada, a gente acabou de escrever, entregou, agora é com a FEPAF lá em Botucatu. Eu não tenho mais nada a ver com o livro, entendeu? Aham, A gente tem mais nada a ver agora é com eles, agora não tem mais nada a ver com isso. Só quero pegar os nossos... se alguém interessar no livro, consegue usar esses links que estão aqui nesse slide? Ou Eu acho que não, porque esse como é que eu acho que tem que... Na FEPAF. A FEPAF é a fundação da Unesp Botucatu. Então entra a FEPAF, doutora Sandra, ela vai dar toda... a FEPAF que está publicando o livro, né? Então, tivemos os patrocínios da Bermad e da Hember, e estamos fazendo as edições dos livros, então está tudo sendo impresso. Não foi impresso para a FIB, porque teve um problema na gráfica, que a ideia era lançar na FIB, né? E não deu. Mas esse livro, assim, ele foi o primeiro livro em português sobre válvulas hidráulicas. Se você botar lá no GPT, você vai ver. Foi o primeiro. E a boa notícia é que ele agora está sendo lançado também em inglês e espanhol. A gente vai pegar também o mercado dos Estados Unidos e o mercado espanhol, que é enorme, sobre válvulas hidráulicas. E desmistificar, sabe, Guilherme? e acha que esse material, então, vamos dizer, é inédito mesmo em espanhol e inglês? Não, a gente não. Em espanhol, não. Não, espanhol não. Em espanhol tem um cara que até faço parte do grupo, eu faço parte de um grupo chamado LensNet, que é do EPANET, que é um programa espetacular, que é americano, desenvolvido em Ohio, e o LensNet foi o professor Heber Pimentel Gomes, da Universidade Federal de Campina Grande, que criou. É uma rotina, né, que você chama de computação, né? Uma rotina dentro do EPANET, muito interessante. E nesse grupo tem um cara cujo nome eu me esqueço, ele nunca me deu feedback nenhum, então paciência, não é problema meu. Esse cara escreveu um livro de válvula. Ele é um cara muito competente, muito bom. Nem lembro o nome dele. Mas então tem em espanhol, tá? Ele tem em espanhol. Em português, não tinha. Esse foi o primeiro. O Manual de Válvulas Hidráulicas foi o primeiro. Em inglês, eu não sei lhe dizer. Tem um material que a gente utilizou nesse livro, que é da Bermad, que é de um israelense chamado Dvir. Só que ele fala de todo tipo de válvula, tá? Ele não fala só de válvula de controle. Então, um calhamaço desse tamanho, que ele fala de válvula de gaveta, Glober, tudo que é válvula, inclusive de válvula hidraulicamente operada. Então, assim, em inglês eu não posso te dizer se tem ou não tem. Uhum. Exclusivo, né? Mas se não tem, agora vai ter, né? Agora vai ter. Então, agora vai ter. Mas é um conteúdo marcante, né? Importante para a gente estar acessando e divulgando, né? Porque o conhecimento tem que circular, né? Se você aprende e guarda para si, ele não tem utilidade. A gente tem que estar comunicando ele, né? Passando adiante. E eu imagino que vocês vão montar um curso sobre válvula. Sim. Aí são duas coisas, né? Quando falam do conhecimento, tem uma frase que eu não achei. Eu sempre falo, então eu já estou dizendo que é uma frase autoral, eu já disse que podem usar. Mas só dei a referência, que eu falo desde 2022. O conhecimento é do mundo, não é das pessoas. Isso eu acredito, e eu detesto pessoas que escondem informação. Uma coisa é você... Informação de negócio é uma coisa. Mas você você... Olha, eu sou o seguinte, quanto mais eu dividia as informações, mais eu aprendia. Porque sempre tem um feedback, você está errado aqui, está certo aqui, é melhor assim, é melhor assado. Então, eu penso assim, tá? Minha forma de raciocinar.
Quanto aos cursos, a gente fez agora. Eu sou, como eu disse, eu sou da BID desde 1984. E há uns 6 anos a gente faz parte da diretoria de treinamento da BID. E todo ano a diretoria de treinamento lança vários cursos, né, de montador, de manutenção, etc. e tal. Então a diretoria é a doutora Jane Silveira, do IAC, eu ajudo ela, né? Assim, ela é extremamente organizada, extremamente competente, uma pessoa do bem. Então, assim, trabalhar com esse pessoal da BID é muito bom, né? A BID, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. E dentro do curso dos cursos que a BID promove, então, por exemplo, muita universidade me chama os congressos para fazer, além de uma palestra, fazer o curso, ministrar esse curso, o mini curso de válvula. Então, quem quiser o mini curso, avisa, né? Tem que pedir autorização à minha empresa. Se minha empresa liberando, não tem custo de. Eu não cobro nada, porque eu estou com o meu ponto liberado, eu não posso cobrar, nem faria isso, né? Eu, como se diz na Bahia, eu não dou essa ousadia a ninguém. Mas a gente dá o curso, a BID leva o curso também, leva vários profissionais que queiram até se enfronhar na BID para dar aula para a BID, tanto presencial como cursos online, né? E dentro do curso de transiente, quando a gente vai num final de semana ministrar, a gente fala muito sobre a aplicação das válvulas nos transientes hidráulicos. Mas o que mais me intriga, Guilherme, sabe o que é? Dentro dessa minha vida, desde jovem engenheiro até hoje velho engenheiro, né, passando pelo médio engenheiro, e trabalhando com muitas empresas de consultoria, seja fazendo consultoria, como eu sempre presto, no Brasil, fora ou não, como empregado, como no passado, o desconhecimento das empresas de consultoria em relação a equipamento é gritante, é um absurdo. As empresas de engenharia não conhecem equipamento. Eles pegam, se pegar um vendedor bom, correto, etc., beleza. Mas se pegar um cara que não tem escrúpulo, péssimo. E quem vai pagar isso é o próprio serviço público, porque o serviço público tem que aprender a, a, a pedir, tem que aprender a discriminar, especificar. Tanto que nesse livro a gente colocou um capítulo de especificação, pode olhar no índice, especificação de válvulas hidráulicas. Sabe para quê? Para proteger o serviço público. Para que os colegas do serviço público, eu estou falando não é só irrigação não, estou falando saneamento e abastecimento, é o último item. Como é que você vai, no IDA, como é que você vai especificar uma válvula hidráulica? Acabou. Então o cara agora só vai errar se ele quiser, você entendeu? Para dar característica técnica e não dar marca, né? Não dar um modelo de um fabricante. Você tem que dar uma. Não pode. Você não pode fazer isso na licitação, né? Eu não faço isso nem em projeto privado, para você ter ideia. Eu dou uma condição técnica e o cara que vai atrás. Nem preço eu boto. Quando me pedem para fazer um projeto, ó, tá aqui, ó. Agora, tem um detalhe: transiente hidráulico, isso aí é uma coisa que é fato. Tem um negócio que se chama condição de contorno, né? A condição de contorno é tudo aquilo que afeta a vazão e a pressão. E transiente hidráulico, agora, quando você faz um projeto transiente, você bota determinada marca de ventosa, por exemplo. Então você leva 2 dias fazendo um estudo, analisando. Ali não tem jeito. Os dispositivos para transiente têm que ser aqueles que você colocou. As outras ventosas que são para regime permanente, aí você bota quem quiser, qualquer que seja a marca, desde que cumpra a especificação, entendeu? Aí você pode abrir. Mas no transiente não pode, porque se você muda, inclusive na mesma marca, se você muda o modelo, vai mudar a condição de contorno. E aí você vai ter que refazer o estudo todo. E, sinceramente, eu não joguei pedra na cruz, velho. Entendeu? Aí você tem que fazer um estudo para cada uma dos modelos de cada marca e tudo mais, né? Acaba que o projeto de irrigação, assim, normal, do jardim, do fazenda, o cara vai fazer pela marca, porque aí você pega o catálogo, você tem a informação técnica. É muito difícil você fazer um genérico que atenda uma condição específica, né? Não, você pode fazer o comércio. Por exemplo, eu uso o RICAD, né? Assim, estou aprendendo também. Mas é o quê? Você coloca porque você tem lá no default do programa. Então você insere como seu programa, né? Você insere os seus equipamentos. Na lista de material vai sair a marca, mas essa lista, quando eu transfiro para uma compra ou para um cliente do meu trabalho, eu tiro a marca. Eu coloco só a especificação técnica mesmo, tá? Vazão mínima de tanto, pela pressão de tanto, raio de alcance de tanto,
ou diâmetro de espessura de parede de tanto, classe de pressão, entendeu? Aham. Porque você tem que abrir a licitação. E para o cliente, mesmo privado, é muito melhor, porque o cara fica livre para escolher. E sinceramente, cara, eu nunca tive rabo preso com ninguém, né, depois de velho que eu botei, entendeu? Não, porque você é amigo de todo mundo se conhece. Então o nego já sabe, ó, a especificação é essa aqui, KV mínimo de tanto, eu faço muito isso. Eu pego todas as marcas, põe de válvula, boto KV mínimo de tanto. O que é que isso quer dizer? Que todo mundo que tem um KV dali para cima pode entrar, porque eu boto o menor deles, por exemplo. Então todo mundo. Agora aí é briga de representante, de CEOs. Aí, meu irmão, quem quiser. Não é minha briga, entendeu? Mas aí você tá sempre lidando com o serviço público, então você tem que fazer mesmo a licitação, deixar aberto, tá certo. Que eu nem me meto nisso, viu? Diga-se de passagem. Eu faço minhas especificações técnicas e, ó, quem quiser que cuide, viu? Tá certo. Porque é perigoso, cara. O mundo é muito perigoso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o mundo, você ia falar, o mundo tá o quê? Que curioso. Perigoso. O mundo tá perigoso. Então, qualquer erro, qualquer palavra errada que você coloque, já vem um TCU em cima, não sei o quê. Então, eu não gosto de dar vazão a esse tipo de coisa, você tá entendendo? Agora, tem exceções também na própria lei que você, por exemplo, só tem aquele equipamento que pode ser utilizado. Só existe aquele. Vai paciência, só tem ele e vai ele mesmo, né? Específico. Aí não tem como correr, né? E, Mas, hum, Rodrigo, você tem promovido o curso lá na Unesp, ainda de Botucatu, de irrigação. Como é que tem sido? na verdade, é a BID, né? A É, BID. A gente fez. Ano passado foi muito icônico para mim, porque eu voltei de São Paulo no domingo, não comemorei mais o meu doutorado, foi defendido dia 8 de agosto, dia 8 mesmo, eu e minha mulher voltamos para São Paulo. E dia 9 cai aquele avião da Voipes. E dia 9 me chegam os parentes do pessoal da Voipes no hotel que a gente estava. Ou seja, mesmo que você não conhecesse as pessoas, o sofrimento daquelas pessoas, você não não tem tem. como. Não, cara, você. Assim, caiu a energia demais, né? Mas comemoramos. Pô, no outra semana eu já voltei com um dos instrutores, com o professor Marco Aurélio, o professor Sanches, o professor Saad. Voltei, assim, eu saí como aluno numa semana e voltei na outra semana como instrutor, entendeu? Para mim foi um marco importantíssimo. Eu não tenho como dizer, realmente mudou a minha vida aquilo ali, né? Mudou a minha vida. Então, esse curso que a gente está planejando, porque os cursos da BIA, a gente tem que ir atrás de patrocínio, dos instrutores, né? Tudo tem custo, né? Eu não tenho custo nenhum, porque quando eu saio liberado, nem o final de semana eu não cobro nada, porque é inocência ou burrice, eu não sei, cara. Mas eu estou devolvendo à BID tudo aquilo que a BID me deu. Eu comecei o primeiro curso que eu fiz na minha vida de irrigação foi em 1986, nem era formado, mas já tinha pago hidráulica. Que fui de ônibus para Brasília, ônibus pé duro, meu irmão, Salvador, Brasília, ficar num quarto quádruplo, entendeu? Fazendo esse curso de irrigação. Salvador, Brasil, Depois, dá quantas horas de ônibus aí? na época era 24 horas de buraco. Estou falando 24 horas de buraco, ou mais. Aí, ônibus pé duro, sangue no olho, sem dinheiro, menino pobre, classe média, sem dinheiro. Depois, em 87, fui de novo, na raça. E ali me abriu tanta porta, cara. Me abriu tanta porta, que eu vi que a BID me abriu muita porta. Então, mesmo sendo sócio e tal, né? Sóciozinho estudante, sócio recém-formado, de nada. Mas indo, né? E nunca larguei, cara. Nunca larguei a BID, nunca larguei a irrigação. Então, acho que sim, a gente hoje tem que promover o conhecimento, né? Eu não sou professor, né? Não tenho formação de professor, para que eu dou o curso, né? Mas não tenho formação nem paciência para cursos muito grandes, provavelmente continuados, então não sei se eu teria. Mas eu fico tão feliz, cara. Esse curso que foi ministrado no final de semana em Campinas, tinha uma menina que saiu de Viçosa, de ônibus para o Rio, do Rio para Campinas, cara. Vai fazer o curso. Fez o curso todo, pô.
Eu falei, pô, essa mina tem sangue no olho. Como o curso já tinha se pago, já estava no lucro, eu conversei com Jane e falei, Jane, pô, a menina tava na raça, você entendeu? Eu falei, Jane, vamos dar uma cortesia para essa menina, ela na hora. Não, não era pelo dinheiro, você tá entendendo, cara? Aham. Foi para você promover esse espírito. Eu acredito muito no espírito, um hará. É promover esse espírito, entendeu? E foi bacana, a menina, pô, ficou encantada. Tava cheio de projetista macaco velho no curso, mas cheio. Os caras disseram, rapaz, eu nunca vi isso e tal. Todo mundo saiu impressionado com o curso de transiente, porque ninguém sabia fazer. Alguns até tinham noção do que precisava, mas não sabia fazer, não sabia interpretar. E o objetivo do curso foi cumprido, que foi no feriado da FIB, né? Antes da FIB, porque aí a gente já emendou lá, né? É uma missão. Eu, na verdade, estou levando a missão de Chico adiante. Então, assim, Rodrigo é só um arauto de Chico Veiga. Eu não tenho mérito nenhum a não ser apanhar por ele. Entendeu? Que ele morreu. Ele morreu em 2020. Eu sinto muito a morte de Chico até hoje, É, mas eu só sou aquele arauto. tem que divulgar, né? Você está querendo, você está divulgando, levando conhecimento adiante, né? Promovendo o setor, né? E já tem o curso, aquele curso que lá em Botucatu, que a gente fez ano passado e tal, Sim, vai acontecer de novo? Isso foi uma semana de... a ideia é essa. A ideia é essa. Mas aquele curso, a gente está pensando em fazer também um curso de como se faz um perímetro irrigado. Observe. Aquele lá foi uma semana de... Foi os softwares voltados para irrigação. Aquele foi softwares voltados para irrigação, né? Uhum. Mas a gente está querendo refazer aquele curso. É porque já estamos muito no final do ano e a gente quer refazer aquele. Mas o outro de perímetros é o seguinte: tem muitos grupos econômicos aqui no Vale comprando 60 mil hectares, 50 mil hectares para fazer um projeto. Todos nós na faculdade, nas ciências agrárias, aprendemos drenagem, hidráulica, solos, né? Topografia, análise econômica, mas nenhum curso do mundo junto a isso. Então, essa proposta da BID junto com a Unesp, eu não sei se a Exalc vai entrar, que a gente até convidou a Exalc para ver se a Exalc participa conosco, seria como se faz um perímetro irrigado grande, como se faz um projeto de 20 mil hectares. Guilherme, não é só esticar tubo e botar pivô nem analisar transiente, não, cara. Sabe? Você tem que fazer canais, você tem que fazer estações elevatórias complexas, obras de arte complexas, rede de drenagem, para evitar que tudo se vá por água abaixo, literalmente. Então, é um curso que nenhuma universidade do mundo ensina. Porque nas universidades a gente aprende as coisas separadas, né? Nas caixas. Então, esse é um curso que, além de ter toda a componente acadêmica, ele vai ter uma componente que alguns têm, chama-se experiência técnica. A experiência, porque você sai da faculdade, alguém te fala assim, faz um projeto de 20 mil hectares. Se você fizer, o cara tá sendo muito doido, né? Porque você não tem experiência para fazer um negócio desse, tá muito além do que você consegue fazer, você vai ser. A chance de dar errado é muito grande. Complicado, né? Não, rapaz, Guilherme, E na universidade acaba que a gente não tem, como a carreira acadêmica privilegia o mestrado, o doutorado, não necessariamente o professor tem experiência prática naquilo. não. E é por isso que eu defendo muito, muito, que haja essa interação entre que os professores sejam também consultores e na prática para fazer, porque isso ajuda muito, sabe? Olha, eu sempre fui um prático, né? Aí virei um acadêmico na Unesp. E vou lhe dizer, cara, eu faço projeto hoje, amanhã um projeto é outro. Eu falo, poxa, podia ter melhorado aqui, podia ter feito aqui assim, podia ter, né, Ah, ajustado melhor. Não para, não para. Então, a ideia nossa da Unesp, e a Unesp me abrigou muito. A Unesp confiou em mim, confiou no meu trabalho, confiou no meu, na minha cruzada a favor dos transientes na irrigação.
Então, minha tese está lá, para quem quiser pegar, no repositório, que a gente leva o transiente hidráulico para dentro da irrigação brasileira, que nunca foi considerado adequadamente. Adequadamente. Mas não é culpa nem da academia, sabe? Às vezes como é que chama? Calendário, né? Que não tem. Aí tem que, para botar, tem que ir para o conselho, tem que ir para uma reunião de conselho, não sei o quê, para a reitoria, enfim. Aí essas coisas burocráticas que aí eu não posso falar. Mas a gente conseguiu levar. E hoje, naquele grupo Agricultura Irrigada, para quem não sabe, é o grupo mais top da irrigação brasileira, de WhatsApp, e ali tem muita solução, né? Você participa, você vê muita solução, muita coisa bacana. Hoje já se começa a discutir transiente hidráulico da mesma forma que se discute nutrição, que se discute emissões, que se discute manejo, que se discute energia. Enfim. Isso conseguimos, né? Conseguimos levar para a irrigação. É. Ainda tem, ainda tem muito chão, né? Ainda tem muito para divulgar ainda. Então, é, tem. E a ideia é essa, né? Por exemplo, a gente está com um processo aberto aqui na Codevasf, uns amigos de Brasília estão tentando viabilizar. Nós fomos convidados para o CID, um Congresso Americano de Irrigação e Drenagem, cara, que é o CONID deles. Nosso nome está lá como palestrante para falar de transiente hidráulica e adutora por gravidade. Entendeu? Eu estou saindo aqui do interior da roça para fazer isso lá nos Estados Unidos. Se der certo, né? Questão de recursos, de diárias, enfim, aí não sou eu que mando, né? Mas se der certo, a gente já está pronto para chegar e mostrar e representar a nossa empresa, representar a Codevasf, representar a agricultura irrigada e dizendo, olha, a agricultura irrigada brasileira está entrando, também está fazendo isso. Porque como potência agrícola, nós somos imbatíveis, né? Não tem para ninguém. O Brasil é imbatível na agricultura. Mas a gente tem que avançar muita coisa. E todo dia vai aparecer uma novidade, né? Todo dia vai aparecer alguém com uma novidade. É imbatível e tecnológico, né? A E agricultura é tecnológica, é uma coisa, é uma ciência, é técnica, é industrial, né? O Brasil aplicou isso tudo, né? E tudo tecnologia nossa, né? Porque nenhum meio de produção europeu nunca funcionou muito bem aqui, né? Então a gente teve que desenvolver a tecnologia, né? isso, graças ao doutor Alisson Paulinelli, que teve todo o apoio do presidente Geisel para fazer isso. Ele fundou a Embrapa, fundou a Codevasf. Rapaz, a Embrapa toda naquela época, a gente não tinha centro de pesquisa. Ele mandou todo mundo para os Estados Unidos. O doutor Eliseu Alves, que foi presidente da Embrapa, ele mandava, você queria ir para onde? Você quer ir para a Austrália? Vai. Você quer ir para a China? Vai. Onde você quisesse ir, você iria, entendeu? Então, para onde você quisesse ir, você iria. E isso aconteceu. E hoje essa potência. O doutor Alisson Paulinelli, há 40, 50 anos atrás, ele dizia que o Brasil ia tirar 2 safras de soja por hectare, por ano. Aí, tem, sei lá, uns 15 anos, ele falou, nós vamos bater 3 safras. Todo mundo chamou ele de maluco de novo, e hoje já estamos tirando 3 safras em algumas condições. Nós somos imbatíveis no agro. Ninguém está preocupado com o meio ambiente. Isso é tudo conversa para boi dormir, cara. Tem nada a ver com o meio ambiente, entendeu? Tem a ver com concorrência. Limitar a nossa fronteira agrícola, usar menos território para produzir, né? E nisso a irrigação, segundo o Linneu, tem um papel importante, porque cada hectare irrigado equivale a 4 hectares de sequeiro. Então, assim, você pela produtividade em si, você evitaria até uma expansão territorial. A única coisa que eu gostaria realmente que o Brasil fizesse, né, seria o seguinte: tá bom, vocês estão criticando que que a agricultura brasileira não pode avançar. Eu só quero ter os mesmos percentuais de área ocupada, agrícola, e área agricultável, dos outros países que criticam. Eu só quero o mesmo percentual. Tá bom? Você, sei lá, França, você tem 80% utilizado, eu quero os 80% também. Ah, por que a gente que tem que pagar o preço? Tá entendendo? É uma crise, gente. A gente só pode usar 30%, né? Eles podem usar 80%. E esses 9 milhões de hectares irrigados,
qual que é a expectativa que tem? Quanto que a gente poderia ter irrigado? Quanto que é o preferencial? 35 milhões. Esse número está na minha cabeça, mas tem um número, isso é número de professor Durval Dourado Neto, da Exalc, né? Mas eu já vi números de 50 milhões, que eu não me lembro a fonte, mas ainda seriam estudos menos, como se diz, detalhados, né? Porque você tem, todo estudo você começa de detalhamentos diversos. Previabilidade, viabilidade básica, e aí você vai aumentando a escala e vai reduzindo os índices, né? Vai reduzindo o tamanho do que efetivamente pode ser irrigado, entendeu? Esses dados daí são dados do CESEI, da Câmara Setorial de Irrigação, que são dados de CESEI de pivô central, autoproperido e 6 métodos, sistemas de irrigação. Você entendeu? Quais os sistemas de irrigação que existem desde que existiu. Mas e a quantidade de água? Por exemplo, você está aí, você depende do rio para irrigar. Qual que é a capacidade que você tem de extrair água do rio antes de prejudicar ele? Veja só, a gente tem até que quebrar certos conceitos. Esse estudo do professor Durval, ele já leva em consideração a água disponível e deixando aquele negócio de vazão ecológica, aquele tarará todo. Ele já assim, pronto para irrigar hoje. Hoje, a gente poderia implantar sem nenhum viés, né? Viés desse. Agora, a, esse quanto esse negócio de usar a água ela passa pela planta e volta para a atmosfera. O que está acontecendo é que esse pessoal com essa mentalidade meio xiita fica falando que a agricultura irrigada gasta água. Todo mundo se esquece de Lavoisier e, e bota o Lavoisier no altar do inferno. Meu amigo, nada se perde, tudo se transforma. A água que tem hoje no mundo é a mesma água do Big Bang. Inclusive, Linneu disse que tem até mais hoje por causa dos meteoros que trazem água também, eu nem sabia. Então, a água é a mesma no mundo, você está entendendo? Isso, as pessoas ficam querendo agredir a irrigação. Mas por que ficam querendo agredir a irrigação? E ninguém se incomoda com o abastecimento de água, que é uma água tratada, que custa 10 vezes, custa um absurdo, e que no Brasil a média de aproveitamento da água nos sistemas urbanos é de 50% de água tratada. Isso ninguém fala. Ninguém fala que o Brasil não faz reuso, que nós temos aqui milhões de litros por segundo que poderiam ser utilizados em reuso. Aí começam a inventar norma, começam a inventar dificuldade para não fazer. Porque toda água de esgoto você pode utilizar. Ninguém vai botar em alface 50 para o cara comer cru. Mas você tem madeira, você tem cacau, você tem coco, você tem pastagens que podem ser, que você pode empregar com risco menor, você está entendendo? Com risco menor, desde que obedeça também todo o tecnicismo, que esse tecnicismo ele é feito para isso. Ele nem foi feito, com certeza. É necessário. Mas assim, ficam só querendo, só ficam querendo prejudicar o que funciona no Brasil, que é a agricultura. Funciona e muito bem, obrigado. Não tem jeito, né? O povo fala assim, a agricultura usa muita água, usa mais, não sei o quê, mas é bom ter comida na mesa, né? Eu gosto de ver comida na mesa, né? Eu prefiro ter comida que gastou água do que não ter, né? É bom, não é? Não sei, assim, mas se você estiver disposto a comer uma vez por semana, aí a gente pode acabar com a agricultura, né? Uma coisa assim. Então, um visto que tem que ter Álcool, vestuário, tudo. tudo. Esse aqui é de algodão, né? Sei lá, né? Então, a gente tem que saber usar com uma tecnologia adequada, com uso consciente, né? Sem usar demais. A questão é que a gente tem um recurso, tem que saber usar da melhor forma, né? Isso. E eu acho que, inclusive, se desperdiça água, se você disser que se aplicam lâminas maiores do que as necessárias, eu concordo. Mas é porque a água é barata. Meu carro agora está desligado, seu carro está desligado porque gasolina é cara, você não vai deixar aqui ligado para poder gelar, né? O ar-condicionado, entendeu? Mas o que acontece?
esse negócio da água, eu digo sempre, ó, quando eu não gosto de um ator, eu não assisto filme, eu não vou para o teatro, né? Quando eu não gosto do cantor, eu não compro o disco dele, o CD, eu não vou para o show dele. Então, a pessoa que não gosta, que acha que a agricultura irrigada é um problema, pelo amor de Deus, seja coerente também. Não coma fruta, não coma verdura, não use roupas de algodão e aquele arrozinho integral que a turma gosta, também vem da agricultura irrigada. Não coma. Fique esperando a fadinha do supermercado, a fadinha da prateleira, botar lá miraculosamente a comida na prateleira do supermercado. Não é verdade? Seja coerente, bicho. Se você não gosta do ator, não vá pro show dele. E também, se você não gosta da agricultura irrigada, não coma, pô, não coma. Lembrando que aquele franguinho da casa natural, aquele porquinho, aquele tititi, aquele franguinho com é grelhado, né, que a turma gosta, ele come milho, ele come soja. Ou você acha que será que eles acham que o pintinho come vazio? Então, assim, é um povo que não tem coerência nem para mentir. É, é discurso, né? É discurso. A preocupação que eu fico assim é a capacidade de fornecer água mesmo. Quer dizer, uma questão de volume, né? Eu tenho um rio que tem uma vazão, né? Eu posso tirar tanta água dele, depois a vazão vai caindo, ele pode não chegar na foz, né? Então, assim, é só essas dimensões que eu não tenho. Vamos dizer, Você tem de tudo, né? Você tem de tudo. Segundo Linneu, as vazões que a gente. Hã? você percebe com essa. Nós estamos vivendo a mudança climática. Você percebe, vamos dizer, baixando o nível de rio, baixando o nível de lençol? Você acha que tem medidas a serem tomadas para tentar evitar o problema? Enfim, nós estamos, né? O nosso planeta está girando aí, e a situação está aí, né? Mas, por exemplo, aí eu não vou entrar nessa seara da ciência, porque tem cientistas que dizem que faz esse terrorismo. Por exemplo, aquele vice-presidente americano, até assisti ao Bora, eu vi ele em São Paulo, na palestra dele, ele disse que em 2010, 2015, a Amazônia virá um deserto de areia. Essa turma gosta desse terrorismo ambiental, É, né? não virou. Então, não virou. Mas assim, tudo bem. Tem locais que a pessoa o clima mudou, aí tem cientistas que isso aí é medido, realmente a temperatura média aumentou. Tem outros que dizem, tão cientistas quanto aqueles, né? São todos cientistas, né? Então Uhum. eu não posso dizer que um está certo ou outro não, porque eu não tenho esse conhecimento. A gente tem o que a gente lê, né? Aí tem outros cientistas que dizem que o homem não interfere em absolutamente nada no clima. Aí a gente não sabe exatamente. Agora, uma coisa eu sei: a água é a mesma no mundo, ou seja, o que evaporou no Oceano Atlântico choveu aqui em Petrolina, o que evaporou em Petrolina choveu no Peru, o que evaporou no Peru, aliás, Peru não chove, né? Choveu em outro lugar, entendeu? É um ciclo fechado. O sistema é fechado. A água não vai acabar, é a mesma, ela vai estar aí. É a mesma. Inclusive, ela já passou no intestino dos dinossauros e a gente está bebendo, né? Pois é. Então, assim, tem um mito que me irrita profundamente, que é aquele negócio do cara dizer que um boi gasta 2.000 litros de água por quilo de carne. Ou seja, eu chamo de boi submarino. O boi não urina, o boi, né, suar, o boi não sua. Ele só vai enchendo, né? Ele só vai inchando, ele não defeca, não é isso? Aham. Então, assim, como é que pode? É o boi, então, ou seja, para você ter 2.000 quilos por carne, que tamanho é ter esse boi? Eu chamo de boi submarino, porque ele é hermético. É uma caixa d'água bem, bem grande. Enorme, pô. Você não tinha nem caminhão para transportar um boi desse. Agora, você imagine, as pessoas caem nessa conversa, desculpe, idiota, porque querem. Os caras vendem isso de uma forma irresponsável. Quando você pega o Dr. Linneu, por exemplo, Dr. Linneu, ele fala que porque a gente tem que tirar a bacia amazônica, porque é covardia, né? Você botar a bacia amazônica como referência de recursos hídricos para irrigação, porque lá não está começando a irrigar, inclusive, a região norte.
Mas é o seguinte, se você tira a bacia amazônica, o que se gasta de vazão na somatória das outras bacias dos rios brasileiros é menos de 2% para irrigação. Você entendeu qual é o terrorismo? Aham. Por que não fazer barragem? Barragem. A água que está indo para o mar, ela não tem que ir para o mar. A gente pode utilizar ela melhor. Barragem. Reservação. A reservação é o segredo. Entendeu? Então, assim, vamos fazer barragem. Agora, tem que conter água? Tem. Tem que aplicar a quantidade correta? Tem. Lógico que você tem questão de depressionamento de poços, né? Porque o cara faz muito poço, muita bomba, vai puxando, o lençol vai caindo. Aí eu já ouvi um professor de Recife dizendo que leva 200 anos para se recuperar o lençol freático. Já tem um outro professor também, muito bom, todos dois muito bons, que diz que leva 10 anos para recuperar o lençol. Aí você vai acreditar em quem? Eu não quero nem vou dar opinião, eu não vou dizer que um está certo ou está errado, entendeu? É capaz de ser número entre esses dois, né? Ou Sei então, que não seja tão. provavelmente depende depende do solo, depende também, né, da topografia, enfim. Mas isso com certeza. Mas você fica perdido com esse tipo de informação, né? A gente fica perdido. Mas eu acho que realmente a gente tem que manejar água. Eu digo sempre, ó, se as outorgas forem cortadas em 30%, ninguém vai sentir falta de água. Porque se usa muito mais água do que o necessário. Agora, tem meses que vai chover mais, tem meses que vai chover menos, entendeu? Agora teve a recuperação da calota da Antártida enorme, ninguém falou nada. Ele só fica botando aquele filmezinho, Interessa falar do que é ruim, né? ninguém fala nada. Então, assim, eu que vou ser palmatória do mundo? Não, cada um fala o que quiser, promove o que quiser, eu quero continuar fazendo o meu trabalho, né? Levando para irrigação aquilo pouco que eu posso levar. E é isso, e esse pouco está aí expresso no livro também, como eu estou dizendo, no livro, levar os transientes a dentro da irrigação brasileira. Então a irrigação a gente tem que ver de um modo geral. E eu agora quero começar a aprender manejo de água, sabe, Guilherme? Que eu nunca tratei muito disso, só fiz o beabá. Eu agora vou sair um pouquinho mais dessa área. Mas E onde está? qual o sentido desse manejo de águas? Porque eu acho que a gente pode reduzir muito, por exemplo. Márcio Carvalho, que é coautor do livro, né? Você nos honra participando do grupo também. Ele tem, dentro da fazenda dele de café, a média de café, sacas de café arábica irrigada no Brasil, são 25 sacos por hectare. Márcio Carvalho tira 105, entre 77, 72 e 105. Ele tem dentro da fazenda dele 2 estações climatológicas, que muita gente usa, porque não tem sensor de solo, usa estação climatológica para botar lâmina, né? Mas ele tem, além das estações, ele tem um sensor de solo. E ele já disse, o sensor sempre me requer 30% a menos de água. Entendeu? Se ele fosse pela estação climatológica, ele ia aplicar muito mais água do que como ele vai. Agora ele tem tensiômetro, tem sensor de umidade e tem a curva de água do solo dele que ele controla perfeitamente. Porque Márcio também é um ponto top. Mas aí é café, você tem um arbusto, né? Que ele usa Mas, medindo o solo, você precisa de menos água do que medindo o ar, né? Mas aí você tem microclima, você tem um cafezal, quer dizer, a planta é grande, ela cria um microclima embaixo dela que de repente é mais úmido do que o que está para cima, né? Dependendo da a estação. verdade é a seguinte, ela de manejo, rolo também, faz o manejo pelo clima. Só que o solo, ou seja, porque o solo é a última fronteira. Por quê? Porque quando o solo diz a você, a tensão de água no solo diz a você que está na hora de irrigar, já passou pelo clima, vento, calor, radiação, já passou pela planta, agora é o solo que diz, você está entendendo? Já estamos caminhando para que. Então, o solo é que diz a verdade. A precisão, estou falando de precisão de aplicação. Tá? Os outros são tão válidos, são válidos. Se você não tem solo, ou não tem condição de fazer, ou para a sua cultura não se emprega, beleza. Faz clima que você é melhor
é melhor do que ficar chutando com a bota. Mas você sabe que isso é coisa antiga, né? Porque a minha avó tinha as plantinhas dela, ela botava o dedo lá para saber se precisava jogar água, né? É isso, é Ela claro. nem olhava a planta, ela só enfiava o dedo lá no vasinho e falava, precisa, aí joga um pouquinho. Isso aí. Porque tem que manter a umidade. Você não pode nem muita água, né? Porque você, se oxigênio, a planta não absorve, pode morrer. E nem pouca. Sua avó é isso aí. A gente não pode teimar com o velho, viu, velho? Elas são espertas que são danadas. Santa Delia Santa com velha. Exatamente. Não tem com velho. Entendeu? Todo mundo Então, para mais assim, novo que eu que me obedeça. exatamente. Então, sua avó é exatamente isso. Mas o que Márcio prova é que, se eles seguirem, quando ele segue os sensores de solo, simplesmente ele economiza 30% de água. 30% de água. Que é energia. Agora, água é barata? É muito barato. Água na irrigação é muito barato. Se a água fosse cara, ninguém jogava fora. Uma gasolina, alguém está jogando gasolina fora? Não, né? Aliás, vamos ser blindados hoje culturalmente. Não, ninguém vai jogar gasolina fora. Mas todo mundo fora. Lava a rua Água com fora. água. Pô, eu fico doente, cara, quando eu vejo, né, os vizinhos jogando um jato de água tratada limpa na calçada. É, pra não ter que varrer, né? Pra não ter que varrer. Então, é porque é Cultura, barato. É. cultura, porque é barato. Ó, eu fui esse ano passado, nós fomos para Singapura, minha mulher. Mas há 30 anos, agora não tem mais esse problema. Mas há 30 anos atrás, você sabe como era em Singapura, no hotel? Você entrava no hotel, seu banho não podia durar mais do que 5 minutos. O sistema cortava a água. Esse negócio de mulher, de lavar cabelo demais, passar os rinses, entendeu? Você ia estar todo saboado e a água ia cortar e acabou, velho. Porque eles compravam água da Indonésia, né, ali do lado. Eles compravam água. Era caríssima a água. Agora eu não sei como eles resolveram o problema. Entendeu? Você não tem mais essa limitação de banho lá. Então já podem ser cheirosos. Já, já. Apesar de que realmente quem gosta de tomar banho é brasileiro, viu? O resto é conversa para boi dormir. A gente aprendeu com Aliás, os índios, graças a Deus, né? eu tô achando que isso. Eu não sei se isso é tão verdade assim, viu? Eles falam que aprendeu com os índios, mas tem um amigo meu, Mário Pestana de Araújo, quando eu era jovem engenheiro, ele é um pedólogo, um grande pedólogo, eu aprendi muito com ele no campo, né? Viajava muito no campo. E antigamente, você não é dessa época, tinha um projeto chamado Projeto Radam Brasil, que era muito interessante, levava estudantes de engenharia, tal, de médicos, para a selva amazônica. E esse Radam Brasil gerou mapas de solo, de hidrografia, relevo, mineração, uns catatal, cada livro enorme, com mapas, muito bacana. E Mário Pestana disse que os índios não cheiravam bem não, viu, cara? Ele conviveu dentro das tribos, tirando fotografia com os índios e tal, ele disse, ó, Rodrigo, eu não sei não, porque eles tomam muito banho, tomam, mas ele dizia que não era esse lá e todo não, né? Mas aí eu não sei, eu não conheço. Tomar banho, mas não usa sabonete, não tem desodorante, pô. Pode ser isso naquela época, né? Anos 70, anos 70. E, mas assim, aí na Califórnia, a gente chegou num perímetro irrigado da Califórnia que usa muito reuso, faz reuso. A gente bebeu água de reuso da cidade. Aí, na hora que o cara do perímetro, né, começou a palestra, estavam lá nós da BID, Silvio e tal. Aí o cara disse: Bom, a gente sabe que brasileiro, cara, bem assim, nós sabemos que brasileiro gosta muito de tomar banho, toma muitos banhos por dia. Ou seja, isso já está famoso. Nós brasileiros já somos, pelo menos já somos famosos nisso, né? Famoso por tomar banho, né? É, Por tomar banho. pois é. Então assim, a Se gente for tem que usar mais o reuso. para todas as famas, essa fama é boa. Essa eu assumo como Essa é boa. positivo. Eu Tem também acho. coisas que eles podem falar de brasileiro que eu possa me ofender, mas essa daí não me ofende, não. Essa não, da gente não. Da gente, Realmente é verdade, né? Eles são meio assim, pois tomar banho com a turma é pedrado, viu? Mas é isso, faz parte. mas é isso. Rodrigo, eu acho que nós estamos indo para o fim da nossa conversa. É, eu acho que esse mini curso do livro ia ser bem legal, porque dá para ter outros insights em cima do texto, né? Do que é, né? Eu acho que ia ser legal oferecer mesmo, ou divulgar, né? Então, Nós não vamos sei fazer se você esse tem, mini curso, né? Vale. eu não sei se você já tem data,
Veja só, nós estamos tentando levar, conversando com os patrocinadores, para que a gente consiga ministrar esse curso dentro da FENASAM. Porque é o lugar que vai explodir, né? Aham. Toda, A FENASAM porque onde? durante, vai ser em São Paulo, ali no centro do shopping do norte, Centro Norte, ali perto do Tietê. Então, o que acontece? Eu lancei o primeiro livro lá na FENASAM. A primeira edição foi lançada na FENASAM. O Chico, a última vez que eu encontrei Chico Veiga, né? Depois ele morreu no ano seguinte. E o curso, o mais importante de tudo, Guilherme, é o seguinte: o livro não é. Me irrita muito falar bomba para irrigação, válvula para irrigação, bomba para água. Não, é bomba, válvula é válvula. E esse livro é muito importante também para o pessoal de saneamento que está procurando. Porque, como eu disse, as empresas de consultoria não entendem lufas de equipamento, né? E a irrigação, isso é uma afirmativa que está escrito no livro, a irrigação ela é muito mais avançada do que o saneamento e tecnologia. E as tecnologias da irrigação elas são muito mais baratas e robustas. Por quê? Porque na irrigação nós trabalhamos com clima, tempo, planta, solo, né? E hidráulica. Além disso, tudo tem que ficar no campo. E o pessoal de saneamento desconhece isso. E eu coloco, inclusive, uma frase no livro provocativa, que é como se a irrigação estivesse na idade das luzes e o saneamento na idade das trevas, né? Porque realmente nós estamos muito mais avançados em automação, em equipamentos, em dispositivos remotos, etc. Muito, muito mais avançados. Controle. O que não se mede não se gerencia, né? Isso é de um professor americano chamado Edward Demings, eu acho. O que não se mede não se gerencia. E a irrigação tem todas as ferramentas de gerenciamento. Israel. Tudo por causa de Israel que trouxe, que precisou e precisa desse controle espartano dos recursos, né? Inclusive, principalmente os recursos Exato, que eu acho que o agro brasileiro é tecnológico, é moderno, e a coisa urbana, a coisa, né, da cidade, assim, não tem essa preocupação. Eu acho que o agro está mais avançado do que a cidade hoje no Tá, Brasil. mas por quê? Mas a questão é a seguinte, também a gente tem que analisar um contexto, né? Não é minha praia, é segurança pública. Quem vai entrar numa favela, derrubando, abrindo rua para botar cano, botar hidrômetro? Quem vai entrar? Quem vai. Ou seja, quem vai entrar numa favela para tirar aquele monte de gato, que as fotografias mostram aquele bando de gato? Quem vai entrar para tirar? Você sabe por que não vão entrar? Porque tem um bocado de bobo aqui embaixo que está com o seu hidrômetro certinho, o seu contador de energia certinho, pagando por isso. As companhias não estão tomando prejuízo. Não, Quem está tomando prejuízo é quem está pagando pelo mal feito. E que ninguém vai tirar, ninguém retira, ninguém corta um gato, ninguém faz nada disso. Então, a questão é muito por aí. É segurança pública mesmo. No final do saneamento, eu gosto de pensar muito na irrigação, no saneamento, eu gosto de pensar no todo, né? Porque eu trabalhei com muito engenheiro sanitarista, trabalhei com muito engenheiro de abastecimento. Então, esses caras me deram uma visão, não só da irrigação, mas do todo. Nós temos que pensar em bacia hidrográfica, em termos de bacia hidrográfica. Na hora que a gente começar a pensar em termos de bacia, e não só ficar fazendo planinho diretor que não dá em nada, que fica requentando o plano diretor todo ano, que isso é uma bobagem, no meu entendimento, é fazer um planejamento de fato. Um planejamento. A primeira coisa que nós temos que fazer, Guilherme, é acabar com o esgoto cru. É a primeira coisa. Na hora que você acaba o esgoto lançado no rio, que trata o esgoto, que devolve o esgoto aos cursos d'água tratado, você já resolveu 70% dos problemas da bacia hidrográfica, incluindo problemas de saúde pública. com certeza. Né? Ao longo da bacia, né? Tem que pensar em termos de bacia. Nós temos Aham. a irrigação. A irrigação. Hoje, Petrolina é uma cidade absurdamente grande, Juazeiro é uma cidade grande. Isso aqui é uma região grande, pujante. Mas tem aqui solos a 100 quilômetros que não são assim, e tem solos bons também que poderiam. Então, se concentra. A gente tem, eu tenho defendido que pequenos projetos de 3 mil hectares distribuídos pelas bacias hidrográficas, claro que condição de solo e clima. Por quê? Porque quando vai a irrigação, chega o mecânico, o pedreiro, o carpinteiro, o padre, né? O bar, o botequim, o cabaré, chega tudo. Eletricista, tu tá entendendo? O restaurante, o hotel.
o setor de serviços cresce. Então, a gente tem que desconcentrar, no meu entendimento, os projetos, sejam públicos ou privados, de determinados lugares. O privado é mais difícil, mas a gente tem que espalhar pela bacia hidrográfica, porque você vai levando junto estradas e energia, tá entendendo? Você leva junto. E esse é o nosso papel, é crescer, é desenvolvimentista. Eu entendo, eu pessoalmente, né? Eu já estou falando por mim, não por minha empresa, mas por mim, o Aham. papel desenvolvimentista é esse. Foi o que aconteceu aqui em Juazeiro. E aí cresce tudo, né? Cresce toda a comunidade toda, né? Distribui renda, né? Tudo. Distribuição de renda só se faz com geração de trabalho. Bom, É, ponto. Para gerar trabalho, você tem que ter oportunidade para quem quer empreender, né? Para gerar riqueza, né? A partir do nada. Alguém tem que ir lá e criar alguma coisa. Então, é incentivar o empreendedorismo, né? É isso. Investimento, né? Privados, pois é. especialmente, né? Eu também acho. Acho que esse é que é o caminho. Esse é que é o caminho. Eu acho que é o caminho. Geração de riqueza através. Não, eu só conheço esse. Não, e Eu não conheço. o empreendedorismo e essa coisa da empresa, né? O cara que resolve fazer uma empresa de irrigação, né? Ele vai ter lá, sei lá, 5, 10 funcionários, quer dizer, ele já está distribuindo, já está contratando gente, já está treinando mão de obra, né? Ele está prestando o serviço dele, ele ganha o dinheiro dele, mas é esse tipo de negócio que mais gera emprego, né? No Brasil também, né? É a A pequena empresa. irrigação, A irrigação, especialmente a irrigação. A irrigação é o emprego mais barato gerado no Brasil. A unidade de emprego dentro da irrigação é a mais barata de todas, comparando com serviço, indústria e comércio, entendeu? É a mais barata. E por isso que a BID está nesse caminho de levar os cursos. Guilherme, está faltando gente na irrigação, não tem projetista. Eu não sei se no seu caso, como é jardim, é coisa mais, né, paisagismo, se você está com esse problema. Mas não tem montador, não tem quem faça manutenção, não tem projetista. E a BID está dando essa oportunidade para as pessoas de se qualificarem, né? Junto com os parceiros da BID, com todos os parceiros. A BID está dando essa oportunidade. E o agro está contratando. A gente tem relação com as empresas, com as pessoas, tem que dizer, rapaz, eu não tenho gente. Eles não têm gente, porra. Eles estão precisando de projetista agora, você sabia disso? aham, com certeza. Não tem projetista. Você tem que se qualificar, não é fácil projetar, né? Não dá para você chegar de orelha e falar assim, vai botando cano aqui, vai dar tudo certo. Não, não é, né? Não, e não pode A gente agir, tem que ter qualificação, tem que ter treinamento. e não, e não pode ser, por exemplo, tem um software, apertador de botão. Você tem que entender o que você está fazendo. Porque tem gente que pega um software, vai indo meia boca, pode cometer um erro fatal. Mas, por exemplo, a BID está fornecendo um curso, deve estar entrando um curso agora, privê, que aí vários diretores, vários professores já vão fazer, que é o seguinte, online, e esse curso vai dar toda a métrica de um projeto. Aí depois, se tudo der certo, aí vai ser um projeto específico com software. Tu tá entendendo? Aí sim, aí vai ser o software para aquilo ali. E isso a BID abre para sua empresa, para qualquer empresa que queira. Qualquer empresa que queira fazer um treinamento robusto de projetista, a BID está aberta, as portas abertas para todo mundo. E a função da BID? Essa é a função da BID. A BID, a minha geração foi toda moldada pela BID. A minha geração, o professor Tangirino, todo mundo foi moldado pela BID lá nos anos 80, entendeu? Anos 70 e 80. Então, assim, os cursos estão acontecendo, vão acontecer. Eu estou esperando a doutora Jane chegar de viagem para a gente ver quais são os. Tem um de montador previsto e um de manutenção. Só que tem que falar com o seu Zima também se vai ser em Monte Carmelo ou se vai ser em Campinas, né? A gente tem apoio em Monte Carmelo, Campinas e Goiânia. Tem 3 lugares que a gente tem muito apoio. Não sei ainda como é que vai ser, mas em breve a BID vai estar divulgando isso, tá bom? E assim, o livro ele é não só para irrigação, é para saneamento, abastecimento, e para vocês entenderem os fenômenos, entenderem o porquê se pode colocar uma válvula ou não se pode colocar uma válvula. Até isso tem também. O que é que está errado no comum, no senso geral, o que é que tem sido feito errado, o que é que tem sido feito corretamente. E essa equipe que escreveu o livro é uma equipe realmente top. E o livro ficou muito, muito bom. Eu não quero nem ler mais, porque senão eu vou descobrir o erro, sabe?
Aí deixa só guardar, deixa para revisão 3 do livro aí. Aí Dá um tempinho, mas tudo sempre melhora, tudo sempre melhora. Se a gente não conseguir melhorar, né, não vale a pena continuar vivendo, né? A gente tem que estar o tempo todo indo adiante, fazendo tudo de esse novo livro, na melhor. verdade, esse Válvula de Controle é a primeira edição, tá? Porque mudou o nome, né? Ah, Válvula hidráulica, então essa é a primeira edição. E eu não quero. Agora, o e-book não, o e-book dá para corrigir, né? Depois que a gente parar a cabeça de você, que lê, eita, fiz uma besteira aqui. Aí vai lá, pede para a FEPAF, lembrando que o livro está sendo agora comercializado pela FEPAF em Botucatu. Aí eles vão lá e corrigem o texto, né? No próprio programa. Ou seja, o pessoal que. O e-book é mais fácil você corrigir alguma bobagem que sempre passa, não tem para onde correr. tá certo. Tá certo? Olha, foi muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo, foi uma ótima conversa, mas tudo tem que terminar, uma hora tudo acaba, né? Vou dar uma folga aí para sua orelha, que já, esse seu fone tá te machucando. Não, não era o óculos que estava É pendendo. o A óculos, história já. é o conflito de Jurazinho. É o conflito já dei. Seu óculos e seu fone querem a sua orelha. Ó, mas eu que agradeço, viu? Muito a vocês, a sua equipe. E foi um prazer. Contem com a gente, contem com a BID quando precisarem. Assim, tenho certeza que os outros diretores também, de igual modo. Então, e aquele grupo que você faz parte, tudo que você precisar naquele grupo, você coloque, tá bom? E vai ser muito bem recebido, você e qualquer um. Todos vocês. Tá certo? Show. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço, abraço a todos. Muito bem-vindos. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.